Curso Fé Católica, com Roberto Tanus. Levando a palavra de Deus ao seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Começo com um testemunho. Uma senhora um dia contou-me uma história. Ela estava grávida do quarto filho. 3 filhos pequeninos, de 1 ano, de 3 e de 5 anos. E esta senhora morava em um outro estado da nossa federação, do Brasil. E o seu marido veio a perder tudo. E eles mudaram para um outro estado, lá pelo ano de 1956. E foram para aquele outro estado tentar ganhar vida. E o seu marido conseguiu apenas um emprego de caixeiro viajante. E ele viajava muitos dias, 1 semana, 15 dias ou mais. E o pouco de dinheiro que ele podia deixar, ele deixava com a esposa. Mas os dias iam se passando e começava a faltar as coisas em casa. Aquela senhora não tinha sequer um fogão a gás, mas era lenha. Ela grávida tinha que cortar lenha. Mas com o passar dos dias ela começava a passar fome. E a tribulação daquela mulher grávida foi tão grande que ao final da gravidez, ao invés de engordar, devido à dificuldade financeira, ela emagreceu. E quando ela passava fome, ela partilhou isso comigo, que ela colocava a mão na barriga e rezava para Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é mãe. E ela alimentou Jesus. E aquela senhora, ela pedia a Nossa Senhora que alimentasse a criança no seu ventre. Estando para dar à luz, uma irmã foi até a sua casa para fazer enxoval. Naquela época comprava uma peça grande de pano e com aquela peça fazia todos os paninhos do neném que estava para vir. E sobrou um pedacinho de pano e aquela irmã notou que a sua sobrinha de 3 anos, a sua bonequinha estava peladinha e com aquela sobrinha de pano, ela fez uma blusa pagã. Quando a criança nasceu, ela nasceu de 9 meses, ela era tão pequena e tão raquítica que o enxoval não se viu nela. Ela passava pela gola do enxoval. E com 1 mês, mais de 1 mês de nascimento, sabe qual foi a blusa que se viu nela no batismo? Foi a blusinha pagã daquela pequena boneca. A criança, como era um mês que passava, fazia frio, a criança coube dentro de uma caixa de sapato e teve como uma estufa um fogão a lenha. Se essa criança cresceu e se ela se tornou um servo de Deus, e se ela hoje conhece a Bíblia decorada, ela não tem nada que se envaidecer. Ela tem que ter sempre na consciência que todos os dons que ela tem são, antes de mais nada, um presente de Maria. Por isso ela nunca pode se envaidecer. Aquela criança raquítica e pequenina nunca pode se envaidecer, uma vez crescida e que se tornou servo de Deus. Para a glória de Jesus, essa criança sou eu. Amém. Glória a Deus. Quero falar o tema hoje sobre Maria e os irmãos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Maria e os irmãos de Jesus. Vamos primeiramente buscar no Antigo Testamento, verificar a promessa desta mãe que vem lá desde Gênesis. Depois nós mostraremos esta mãe que é escolhida por Deus. Depois nós verificaremos que a palavra irmão, em hebraico ahá, em grego adelphos, essa palavra irmão, ela tem um significado muito extenso na língua hebraica. No nosso português, a palavra irmão, ela significa filho de um mesmo progenitor. Mas no hebraico nós veremos que a palavra irmão, ela tem significados diversos. Nós mostraremos então as principais passagens onde os nossos irmãos protestantes querem afirmar que Maria teve mais filhos, e a Igreja Católica afirma que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. As diferenças entre os cristãos se acentuaram a partir da Reforma Protestante de Martinho Lutero em 1517. Até então, durante 1500 anos, a Igreja sempre honrou Maria. Mas a partir da Reforma Protestante, cristãos de diversas denominações deixaram de honrar a mãe de Jesus. Mas mesmo no início da Reforma Protestante, mesmo Martinho Lutero, o reformador protestante, ele amava Maria como mãe, acreditava na sua intercessão. Eu quero citar alguns documentos da igreja, e alguns documentos inclusive citados por escritores protestantes, como eu cito aqui agora um documento da escritora evangélica Madre Basileia Schlink, no artigo que foi publicado na revista Jesus Vive ao Senhor. Madre Basileia, que é uma evangélica, escritora evangélica, ela cita um dos documentos de Martinho Lutero, no comentário de um dos livros de Martinho Lutero, chamado Comentário do Magnificat. Portanto, o que eu vou ler a vocês é citado por uma escritora evangélica, e o que eu vou citar a vocês são palavras de Martinho Lutero. Veja o que diz Martinho Lutero sobre Maria. Quem são todas as mulheres, servos, senhores, príncipes, reis, monarcas da terra, comparados à Virgem Maria, que nascida da descendência real, é além disso, mãe de Deus, a mulher mais sublime da terra? Ela é na cristandade inteira o mais nobre tesouro depois de Cristo, a quem nunca poderemos exaltar bastante, nunca poderemos exaltar o suficiente. A mais nobre imperatriz e rainha, exaltada e bendita acima de toda nobreza, com sabedoria e santidade. Que beleza! São palavras de Martinho Lutero também, palavra de Martinho Lutero citada em outro livro de Madre Basileia Schlink, Pergunte e Responderemos, numa revista que é ela que escrevia, número 429. Veja outras palavras de Martinho Lutero, citado também nesse livro, nessa revista protestante. Veja o que diz Martinho Lutero. Por justiça, teria sido necessário encomendar-lhe para Maria um carro de ouro e conduzi-la com 4.000 cavalos, tocando trombeta diante da carruagem, anunciando: aqui viaja a mulher bendita entre todas as mulheres, a soberana de todo o gênero humano. Mas tudo isso foi silenciado. A pobre jovenzinha segue a pé por um caminho tão longo, e apesar disto, é de fato a mãe de Deus. Por isso não nos deveríamos admirar se todos os montes tivessem pulado e dançado de alegria. Que lindo! Veja como Martinho Lutero amava Maria. Martinho Lutero, no livro dele chamado Comentário do Magnificat. Peçamos a Deus que nos faça compreender bem as palavras do Magnificat.
Oxalá Cristo nos conceda esta graça por intercessão de sua mãe. Amém. Martinho Lutero pedindo a intercessão de Maria. Martinho Lutero também em outro livro dele, Artigos da Doutrina Cristã. O Filho de Deus fez-se homem, de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem auxílio de varão, e a nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. Sempre virgem. Palavra de Martinho Lutero. Vamos mais além. Eu quero citar agora John Wesley, fundador da Igreja Metodista, numa carta escrita por ele, do dia 18 de julho de 1749, portanto, fundador da Igreja Metodista. Veja o que diz o fundador da Igreja Metodista. Creio que Jesus foi feito homem, e unindo a natureza humana à divina numa só pessoa, sendo concebido pela obra singular do Espírito Santo, nascido da abençoada Virgem Maria, que tanto antes como depois de tê-lo dado à luz, continuou virgem, pura e imaculada. Este é o fundador da Igreja Metodista, que diz que Maria continuou virgem antes, e depois era virgem antes, e depois do parto. Agora eu vou ler um manifesto, um trecho do Manifesto de Dresden, que é um documento de 1982, por um grupo de vários teólogos luteranos. Isso aqui foi publicado em 1982 na revista Spiritus Domini, número 5, maio de 1982. Estou citando até o documento. É um manifesto de um grupo de teólogos luteranos. Presta atenção. Poderia acontecer que, rejeitando ou ignorando a mensagem que Deus nos faz chegar através de Maria, estejamos recusando a última graça que Ele nos oferece para a nossa salvação. É por isso um dever muito grave para todos os chefes da Igreja Luterana e para outras comunidades cristãs examinar tais fatos e tomar uma posição objetiva. Este dever impõe-se também pelo fato de que a Mãe de Deus não foi esquecida somente depois da Guerra dos 30 Anos e na época dos livres pensadores da metade do século XVIII, sufocando no coração dos evangélicos o culto a Maria, destruíram os sentimentos mais delicados da piedade cristã. É um grupo de teólogos luteranos, dizendo que os evangélicos sufocaram no seu coração o culto à Virgem Maria. No seu Magnificar, Maria declara que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada até o fim dos tempos. Todos nós verificamos que esta profecia se cumpre na Igreja Católica, e nesses tempos dolorosos, com intensidade sem precedentes. Na Igreja Evangélica, tal profecia caiu em tão grande esquecimento que dificilmente se encontra algum vestígio da mesma. Ainda uma vez, essas reflexões nos impõem o dever de examinar os fatos acima citados e de tirar de nós mesmos todas as conclusões pertinentes. Documento que se chama Manifesto de Dresden, que eu citei até a data desse grupo de teólogos luteranos. Queridos irmãos e irmãs, por que nos tempos modernos o protestantismo mais ferrenho, as seitas evangélicas pentecostais mais modernas não escutam mais os seus fundadores? Por quê? Porque toda esta rejeição a Maria
Porque todos esses ataques da Nossa Senhora e tanto interesse por parte dos protestantes, meus queridos irmãos, que eu amo de todo o coração, porque tanto interesse em provar que Maria era uma mulher qualquer e que teve mais filhos, porque tanto interesse se até os fundadores da igreja protestante e da igreja metodista e os luteranos afirmam Maria sempre virgem, mãe de Deus, estão eles esquecendo o sentido dos seus fundadores. Por isso nós iremos agora à Bíblia e provaremos que os fundadores, aqueles que estiveram no início da reforma protestante, estavam certos em amar Nossa Senhora, estavam certos em admitir Nossa Senhora como intercessora, estavam certos em citar Maria virgem antes e depois do parto, porque é bíblico, e o que eu vou mostrar a vocês não tem como contestar. Serão vários versículos bíblicos, um atrás do outro, que citaremos, desde o Antigo Testamento, mostrando a questão da virgindade de Nossa Senhora. Hoje nós nos ateremos a esse fato, virgindade de Nossa Senhora. Maria sempre virgem, Maria que não teve mais filhos, além de Jesus. Comecemos por Gênesis 3, versículo 15. Nesta página do livro do Gênesis, em que o autor sagrado mostra a queda do homem, o pecado do homem, o próprio Deus vira para aquele ser sorrateiro como serpente. Ele faz uma grave advertência. Aquele ser que fez com que o homem duvidasse do plano de amor e de felicidade de Deus. Esse ser venenoso conseguiu colocar no coração do homem que para ele ser feliz, ter poder e ser sábio e ser inteligente e gozar a vida, ele deve virar as costas para Deus. E infelizmente esse inimigo ainda continua envenenando o coração do homem, fazendo-o acreditar que para ele ser feliz e ter poder e ter sabedoria, ele tem que virar as costas para Deus. E essa mentira ainda continua no meio de nós. O inimigo ainda tenta tapear você, que com Deus você não é feliz. Mas assim, o Senhor repreende aquele ser sorrateiro, dizendo, aqui no versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o teu calcanhar. Aqui na tradução mais antiga da Bíblia de São Jerônimo, no latim, São Jerônimo faz assim, cita duas palavras do latim, ipsas conteret, ou seja, ela mesma esmagará. A palavra de Deus aqui promete que haverá uma mulher que esmagará, que pisará a cabeça da serpente, que dessa mulher virá alguém que vai derrotar de uma vez por todas esse ser mentiroso que conseguiu tapear os nossos primeiros pais. Aqui nesse lugar, a teologia vê o primeiro anúncio do Salvador. Aqui está decretada a perda, a derrota de Satanás. Aqui Deus promete que através de uma mulher, Deus pisará a cabeça da serpente usando a descendência de uma mulher. Aqui é a primeira promessa do Filho de Deus nascido de uma mulher. O profeta Isaías, mais de 5 séculos antes de Jesus vir ao mundo, ele vai profetizar que essa mulher que pisaria a cabeça da serpente, Isaías vai fazer uma profecia ainda mais precisa sobre o nascimento do Messias. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 7,14. 5 séculos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías profetizou o nascimento do Filho de Deus. Veja bem, irmãos e irmãs, 5 séculos aproximadamente antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías já vai profetizar que o Filho de Deus vai nascer de uma mãe virgem ou de uma virgem mãe. Isaías 7,14, que eu vou ler nessa tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamará um nome de Emanuel. O que quer dizer? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho a quem porá o nome de Emanuel, de Deus conosco.
Ou seja, Isaías promete que esta mãe será uma mãe virgem. É impossível para Deus uma mãe virgem? Mas na cabeça de muita gente de mente miúda, é impossível que Deus consiga uma mãe virgem. E essa mãe virgem tem que ser muito pura. No livro de Jó, pouco antes dos Salmos, lá no capítulo 14, ele vai comentar no versículo de 1 a 4. Jó vai dizer no versículo 1 que o homem nascido de mulher, ele é impuro porque a sua mãe também está toda coberta de sofrimentos. Versículo 1, ele está falando do homem nascido da mulher. Ele fala assim: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. 2, sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. 3, e sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. 4, não resta dúvida que aqui o sofredor Jó está falando do homem que nasce de uma mulher. E o versículo 4 do capítulo 14 é precioso. Vamos repetir juntos o versículo 4, juntos. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ninguém. O que você entende por essa palavra? Quem fará sair o puro do impuro? Por que eu estou colocando aí, nesse lugar, nessa palavra de Jó, que fala do homem nascido da mulher? Pode o puro sair do impuro? Se Jesus é puro, ele pode sair de um ventre impuro? Pode? Ele pode sair de um ventre impuro? Então, com que autoridade alguém pode dizer que Maria é pecadora? Santo Agostinho, ele cita Maria como a porta por onde entrou a salvação. É interessante que numa das suas reflexões teológicas, Santo Agostinho cita Ezequiel 44, versículo 2. Eu vou tomar agora a exegese de um grande santo da igreja Samar, chamado Santo Agostinho, a respeito de Ezequiel 44, 2, quando o Santo Agostinho, ele cita que Maria é a porta por onde entrou a salvação. E ele vai dizer aqui, no versículo 2, Ezequiel 44, versículo 2, ele vai citar que quando o próprio Deus passa por uma porta, ele pode deixar essa porta inviolável. Ou seja, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O mesmo Jesus que desafiou as leis da física, passando por cima do mar, andando em cima do mar, passando por portas e paredes fechadas após a ressurreição, com o corpo ressurrecto, que ainda guardava as marcas da paixão, não era um fantasma, não era um ser irreal, mas com o corpo mesmo. Santo Agostinho quer mostrar que Jesus, ao passar por Maria, ele é poderoso para conservá-la virgem. Por quê? Veja a reflexão de Santo Agostinho, que é muito inteligente. Versículo 2. Disse-me o Senhor, esta porta ficará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, passou por ela, e por isso permanece fechada. Ora, Deus é poderoso ou não é poderoso em passar por uma porta fechada e deixar essa porta fechada? É ou não é poderoso? Com isso, Santo Agostinho queria mostrar que Deus pode passar por uma porta e por uma pessoa sem violar a sua integridade. Vamos agora ao momento em que Mateus mostra-nos o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo número 23 até o 25. Mateus 1, 23 a 25.
A respeito do nascimento de Jesus, o apóstolo Mateus nos diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. 25. E não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Queridos irmãos e irmãs, esse versículo 25, numa das Bíblias chamada Bíblia Thompson, e noutra Bíblia, Bíblia de Estudos ampliada, traz uma nota de rodapé dizendo: este versículo indica que José e Maria tiveram relações sexuais após o nascimento de Jesus. Por que que essas Bíblias protestantes fazem esse comentário? Porque as Bíblias protestantes interpretam erroneamente e superficialmente um versículo com esse pensamento: José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. O primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro filho. O que se explicaria que depois de Jesus ter nascido, José e Maria tiveram uma vida matrimonial normal, o que explicaria os irmãos e irmãs de Jesus, já que no casamento a relação sexual é santa. Então, se José e Maria se tivessem dado um ao outro maritalmente, não estariam pecando. É assim que é a justificativa protestante que vou derrubar agora. Vamos partir por duas etapas para derrubar o argumento protestante de que, baseado nessas duas palavras, até que, e primogênito, baseado nessas duas palavras, os protestantes não podem afirmar que Maria teve mais filhos. E eu vou mostrar por quê. Primeiro, a palavra até que, em grego adki, ela não é suficiente para dizer que a partir do até que, eles mudariam de opção. A palavra até que, em muitos lugares da Sagrada Escritura, não quer dizer rompimento, mas quer dizer continuidade. Eu vou mostrar que em vários lugares a palavra até que quer dizer para sempre. Eu vou derrubar a palavra até que. Eu vou mostrar que a palavra até que não significa rompimento, mas continuidade. E são vários lugares em que a palavra até que é empregada para mostrar que é para sempre. Vamos partir primeiramente para 2 Samuel 6, 23. 2 Samuel 6, 23. 2 Samuel 6, 23. Mais ou menos página 344, por aí. 342, tá bom. Na Bíblia Ave Maria, 342. Então vejamos, meus irmãos e irmãs, o versículo 23. Mical, ou em outras traduções, Micol, era a primeira esposa de Davi, filha de Saul, que ficou escandalizada quando Davi dançou na presença do Senhor na Arca da Aliança. E aqui o versículo número 23 vai mostrar a palavra até usada como um símbolo de para sempre, com um significado de para sempre. Versículo 23 que eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida. 2 Samuel 6, 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Aqui diz que não teve filho. Na sua Bíblia católica traz assim, não teve mais filhos. Nessa aqui, e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Depois da morte teve filho? Nem se fossem umas caveirinhas. Então essa palavra até significa o quê? Significa o que essa palavra até?
para sempre. Vamos além. Vamos em Atos 2, 34 a 35. Atos dos Apóstolos 2, 35, no discurso de São Pedro. Atos 2, 35. Para você entender, eu começo no 34. Mas no 35 mostra a palavra até que, mostrada com o significado de para sempre. Versículo 34 eu vou ler. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A palavra até que tem qual significado aqui? Para sempre. A palavra até que quer dizer o quê? Para sempre. Vamos mais adiante. Ainda nós temos uma outra citação do até que em Hebreus também. Sim, na carta aos Hebreus. Jamais diga carta de São Paulo aos Hebreus. Por quê? Porque ela não foi escrita por São Paulo. Não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. Provavelmente seja até Apolo. Provavelmente seja Apolo. Mas não se sabe. Então a igreja chama apenas carta aos Hebreus. Hebreus 10, 13. Vamos lá? Hebreus 10, 13. Eu vou ler aqui Hebreus 10, 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Novamente, a palavra até que, citada como um significado, com um significado de para sempre. Portanto, a palavra até que, citada em Mateus 1,25, não é suficiente para mostrar que a partir do momento do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram relações sexuais. Pelo contrário, está querendo dizer que se José e Maria não tiveram relações antes do nascimento de Jesus, não tiveram depois. Vamos agora à palavra primogênito, que quer dizer o primeiro filho. Nós vamos agora mostrar que Jesus, além de ser o filho único, ele era também o filho primogênito. Ele é o unigênito e o primogênito de Maria. Todo unigênito é primogênito, mas nem todo primogênito é unigênito. Concordam? Vamos para Zacarias 12:10. Zacarias é o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia em Mateus e voltar 2 profetas, o último profeta da Bíblia é Malaquias e o penúltimo, Zacarias. Nós tomaremos Zacarias 12:10. Facinho de você achar. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Diz assim na palavra do Senhor. É uma profecia de Zacarias a respeito de Jesus traspassado na cruz. Veja bem a profecia de Zacarias a respeito daquele que foi traspassado na cruz. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantear-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Está aqui na Bíblia protestante, unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Também a Bíblia protestante traz primogênito, ou seja, Zacarias fala que aquele que foi traspassado, aquele que choraram sobre ele traspassado na cruz, aqui, Zacarias fala que esse traspassado é ao mesmo tempo filho único e filho primogênito.
Mas será que esse traspassado, filho único e filho primogênito, será que essa profecia se refere realmente a Jesus? Vamos ver que sim, abrindo a nossa Bíblia em João 19:37. Em João 19:37. Evangelho de São João 19:37. São João atualiza a profecia de Zacarias, aplicando-a a Jesus. Segundo São João, aquele traspassado na cruz, filho único e filho primogênito, segundo São João, esse filho único, primogênito, traspassado na cruz, é ao mesmo tempo Jesus, que está ali na cruz, e é ao mesmo tempo filho de Maria. Vamos lá, versículo 37. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Portanto, segundo São João, Jesus que foi traspassado na cruz, é ao mesmo tempo o primeiro e o único filho de Maria. Portanto, afirmo com toda a autoridade de servo de Deus, que me foi concedido pelo Senhor, que os protestantes estão errados em pegar Mateus 1:25 e quererem justificar que Nossa Senhora teria tido relações sexuais depois de Jesus ter nascido. Ao contrário, aqui a palavra do Senhor está concorde em afirmar que Nossa Senhora permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Ainda mais, se você pegar algum tempo depois de Jesus nascido, Mateus 2:20-22, nessa época, Jesus já havia fugido, já havia sido levado nos braços de Maria e José para o Egito. Segundo a cronologia bíblica, não é muito exata, mas ao que tudo indica, Jesus teria aqui em torno de 8 anos de idade. Herodes havia morrido. Herodes, aquele rei mau, que havia perseguido e matado nos arredores de Nazaré, da Galileia, havia mandado matar as crianças de 2 anos para baixo, perseguindo assim, acreditando que mataria o Filho de Deus. Mas Deus avisou José em sonhos, e José fugiu para o Egito. E lá no Egito, depois de vários anos, Deus avisou José que haviam morrido aqueles que perseguiam, ou seja, Herodes havia morrido. E assim fala em Mateus 2, versículo 20. Versículo 19, começar aí no 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, onde? No Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Aqui está dizendo, toma a sua mãe e os meninos e os outros filhos. Não. Em todos os lugares da Sagrada Escritura, nunca cita Maria e seus filhos. Mas em todos os lugares da Escritura, onde menciona a suposta família de Jesus, cita Maria e os irmãos de Jesus. Em nenhum lugar diz Maria e seus filhos, mas sempre mostra na Sagrada Escritura Maria e os irmãos de Jesus. Abramos nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quando o anjo do Senhor vai à casa de Maria. Vamos ver. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Virgem desposada. A uma virgem desposada. Eu estou lendo a Bíblia protestante. A uma virgem
desposada. Muito bem, e o anúncio do anjo nós conhecemos. Chamou Maria de cheia de graça, isto é, ausente de pecado. Mas ainda o anjo disse a Maria: a sombra do Altíssimo te envolverá, e o Espírito Santo que vai gerar essa criança no ventre materno. O verdadeiro esposo que desposou Maria não foi José, porque ela era virgem e continuou virgem. O verdadeiro esposo de Maria é o Espírito Santo. Quem ama não difama. Seria capaz o esposo verdadeiro de Maria, que é o Espírito Santo, difamar Maria? Impossível. É por isso que nós começamos a entender aquelas palavras de Deus: aquela serpente porém ódio entre ti e a mulher. Satanás odeia Maria, e toda ódio e toda rejeição a Maria vem de Satanás. Por isso qualquer ministro de Deus que começar a falar mal de Maria, não é o Espírito Santo que age nesses lábios enganadores, mas o Espírito das trevas. Porque quem ama não difama. O anjo do Senhor anunciou a Maria, Maria disse o sim. E Maria concebeu sem precisar da ajuda do varão, do homem. Santamente, Deus secundou o óvulo sem ajuda humana. Um milagre aconteceu aqui, um milagre. Deus, que é Espírito, se torna carne, e essa carne veio de Maria. Maria é a única criatura do universo que pode virar para Jesus e lhe dizer: carne de minha carne, sangue de meu sangue, ossos de meus ossos. E que fez Maria? Maria foi conduzida numa carruagem para ir à sua prima? Não, ela foi a pé. Aquela pobre jovenzinha foi andando 80 quilômetros de Nazaré da Galileia até Ain Carim, onde morava Isabel, e ele entra na casa de Zacarias. Zacarias quer dizer em hebraico: o Senhor se lembrou de sua misericórdia. O Senhor se lembrou de sua misericórdia. Guarde isso. O Senhor se lembrou de sua misericórdia. Entrou na casa de Zacarias e o que acontece? Isabel fica cheia do Espírito Santo. Cheia. A partir daí é Isabel que fala? Não, é o Espírito Santo falando através dos lábios de Isabel. Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde que me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Em hebraico, mãe de Adonai, ou mãe de Yahvé. Quem chamou Maria de mãe do meu Senhor foi o próprio Espírito Santo, mãe de Deus. E o que fez Maria? Maria prorrompe em louvores. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu. A primeira criatura a ser salva por Jesus, Maria. A primeira que chamou Jesus de meu Salvador. Os protestantes, ao pegarem esse versículo 46, onde Maria chama Jesus de meu Salvador, alguns protestantes analisam superficialmente este trecho da Escritura, pensando assim: São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, fala assim: todos pecaram e por isso todos ficaram privados da graça de Deus. Se Maria chamou Jesus de meu Salvador, então Maria estava privada da graça de Deus, porque quem precisa de um Salvador é um pecador. E se Maria chamou Jesus de meu Salvador, então Maria seria uma pecadora como outras, e por isso ela também precisava ser salva por Jesus, por isso é uma pecadora comum. Esse é o argumento superficial e errôneo dos irmãos protestantes. E um dia, quando Gabriel tinha 5 anos, nós nos colocamos em oração e Gabriel falou: papai, Jesus me falou uma coisa que eu não entendi. O que foi? Minha mãe é santa porque meu sangue estava nela, muito tempo. Eu olhei para o Gabriel: Gabriel, como é que você escuta a Deus? É uma coisa teológica que ele estava explicando, da Santa Concepção de Maria. Gabriel falou assim: olha papai, quando Jesus me fala, ele não me fala aqui não, apontou o ouvido, depois a mão no peito, ele me fala aqui. E vai subindo, foi levantando a mão, pôs a mão lá na cabeça e falou: e me dá umas ideias aqui. Foi a melhor explicação de como escutar a Deus. O Espírito Santo colocou no coração do Gabriel um dos dogmas mais difíceis. Por que Maria é santa desde o nascimento? Quando Maria chamou Jesus de meu Salvador,
Jesus já havia derramado seu sangue salvador na cruz? Nós sabemos que Apocalipse 1, de 6 a 9, lá São João explica que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Você tem dúvida? Você tem alguma dúvida de que nós somos lavados e purificados e perdoados pelo sangue de Cristo? Tem alguma dúvida? Eu não tenho. Você tem? Não tem. Lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Quando Maria chamou Jesus de meu Salvador, Jesus já havia derramado o seu sangue salvador na cruz? Onde estava o sangue salvador de Jesus? No momento em que Maria chamou Jesus de meu Salvador, onde estava? Dentro de Maria. E estava em Maria desde o seu nascimento. Por isso que a igreja chama de muita autoridade Maria concebida sem a mancha do pecado original. Sem o pecado. Mas, queridos irmãos e irmãs, o inimigo é muito astuto e ele tenta convencer o coração das pessoas cristãs. E eu peço a você que escute agora o restante da pregação com o coração aberto, mesmo que você tenha convicções contrárias, porque minha intenção nessa pregação não é atacar você que me escuta agora. Eu vou pegar as principais passagens do Antigo Testamento para mostrar que a palavra irmão, ela pode também não ser irmão de sangue. Sabe quantas vezes repete-se a palavra irmão só no livro dos Atos dos Apóstolos, sem que seja com o significado de irmão de sangue, filhos do mesmo progenitor? Sabe quantas vezes repete-se a palavra irmão nos Atos dos Apóstolos, em grego adelphos? Na Bíblia, João Ferreira de Almeida traz 47 vezes a palavra irmão como sendo um tratamento dos primeiros cristãos. 47 vezes repete-se a palavra irmão só no livro dos Atos dos Apóstolos, e 160 vezes no Novo Testamento a palavra irmão é citada como próximo, 160 vezes. Vamos ao Antigo Testamento. No Novo Testamento a palavra irmão é um tratamento comum entre os primeiros cristãos, e é um tratamento também que quer dizer o próximo. O meu irmão é o meu próximo. E no Antigo Testamento nós vamos ver que os parentescos, eles eram todos chamados pela palavra irmão. No português existe a palavra primo. No hebraico não existe a palavra primo. No original do hebraico existe apenas uma palavra para designar todos os tipos de parentesco. Abramos em Gênesis 13:8. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 8, Abraão dirige a Lote e diz assim: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, e nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. A palavra do Senhor mostra que Abraão teve um tratamento com Lote de irmão. E vamos ver que, na verdade, Lote é sobrinho de Abraão. Veja Gênesis 14:12. E levaram preso a Lote, filho do irmão de Abraão. Filho do irmão é o quê? Sobrinho ou parente colateral de terceiro grau. Na lei civil de 1916, que ainda vale até hoje, do Código Civil Brasileiro. Queridos irmãos e irmãs, portanto, aqui eu estou mostrando que um sobrinho foi citado como irmão. Vamos ver um outro sobrinho que é chamado de irmão. Gênesis 28:2. Um outro sobrinho é chamado de irmão, ou seja, parente colateral de terceiro grau é chamado de irmão. Vamos ver aqui que a palavra irmão pode significar também sobrinho. Vamos ver. Levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Batuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Labão é o que de Jacó? É o que? Tio. Aqui Isaac chamou Jacó e mandou ele ir para a casa de Labão, irmão da mãe dele, ou seja, cunhado de Isaac. Portanto, Jacó, ou que depois foi chamado de Israel, ele é sobrinho de Labão. Agora pegue Gênesis 29, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será teu salário. Ou seja, Labão chamou Jacó de seu irmão. E eu lhes pergunto, Jacó é irmão de Labão? Não, ele é seu
sobrinho. Mas não existe no hebraico a palavra sobrinho, e apenas a palavra irmão para designar parentesco próximo. Vamos agora a Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 4, e nós veremos que parentes colaterais de quinto grau, ou popularmente falando, primo de segundo grau vai ser chamado de irmão. Primo de segundo grau vai ser chamado de irmão. Ou na lei civil, primos de segundo grau são chamados oficialmente de parentes colaterais de quinto grau. Levítico 10, de 1 a 4, que eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Versículo 4. Moisés chamou Misael e a Elisafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Resumindo a história, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor e eles morreram na frente do altar. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Depois, então, Moisés chamou Misael e Elisafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: vinde e tirai vossos irmãos diante do santuário. Eu lhes pergunto, será que Misael e Elisafã, são irmãos de Nadab e Abiú? Será que são irmãos? Vamos tomar aqui um dos irmãos aqui da plateia. Esse meu irmão aqui, para nós, ele vai ser o Uziel. Vem cá. Vamos então exemplificar o que nós estamos falando na pregação. O senhor Abdias vai ser o Arão. Você vai ser o Misael e Elisafã. Misael e Elisafã são filhos de Uziel. Agora eu vou chamar, o senhor vai ser o Arão. Arão tem 2 filhos. Os filhos de Arão são Nadab e Abiú. Nadab e Abiú são filhos de quem? De Arão. Arão é sobrinho de Uziel. Uziel é pai de Misael e Elisafã. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Nadab e Abiú que morreram, filhos de Arão, vamos ver qual é o parentesco entre Nadab e Abiú e Misael e Elisafã. Verifiquemos. Esse meu irmão aqui é o Arão. Arão é sobrinho de Uziel. Filho do tio é o quê? Filho do tio é o quê? Primo em primeiro grau. Portanto, Arão é primo em primeiro grau de Misael e Elisafã. Misael e Elisafã. Ora, se Arão é primo em primeiro grau de Misael e Elisafã, logo Nadab e Abiú são o quê? São primos em segundo grau de Misael e Elisafã. Vou repetir. Arão é sobrinho de Uziel. Veja o versículo 4. Leia o versículo 4 de novo. Moisés chamou Misael e Elisafã, filho de, que é tio de, e Arão é pai de quem? De Nadab e Abiú. Versículo 1. Versículo 1. Nadab e Abiú. Portanto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, são primos em segundo grau de Misael e Elisafã. Correto? Pode voltar. Provei que a palavra irmão foi usada até para parentes colaterais de quinto grau
de acordo com o Código Civil brasileiro, ou ainda, primo de segundo grau foi chamado de irmão. Primo de segundo grau foi chamado de quê? Vamos ver que também uma esposa foi chamada de irmã. Esposa chamada de irmã. Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. O que diz a palavra aí? É o esposo se dirigindo à esposa. E assim diz na tradução protestante: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Que lindo! O esposo chama a esposa com a palavra de irmã. Capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Portanto, a palavra irmão, ela foi usada até a palavra irmã, até mesmo para uma esposa. O que nos deixa em posição bastante confortável para mostrar que todos os lugares onde a palavra irmão é citada no Novo Testamento pode não ser irmão de sangue, ou seja, pode não ser filhos do mesmo progenitor. Isso aqui deixa a gente numa posição muito confortável, que todos os lugares da Escritura onde cita irmão, pode não ser irmão de sangue. Recentemente, numa urna, descobriram uma urna antiquíssima, onde dizia Tiago, irmão do Senhor, não, Tiago, irmão de Jesus e filho de José. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Pois a palavra irmão pode ser até primo de segundo grau, sobrinho. Não quer dizer nada. Continua na mesma. A palavra irmão pode significar parente de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, colateral, quinto grau, colateral. Mas vamos às passagens onde os nossos irmãos insistem em afirmar que Jesus teria mais irmãos. Vamos lá, então vamos. Comecemos pelas principais. Marcos 3:31. Tem várias passagens, mas eu pegarei as 3 principais. As outras são passagens paralelas. Portanto, não é necessário citá-las. Eu vou citar as principais. As outras são passagens paralelas. Marcos 3:31. Assim diz na Bíblia dos queridos irmãos protestantes. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando lá fora, mandaram-no chamar. Aqui nessa passagem está mostrando uma suposta família de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus. Vamos agora para Marcos 6:3. Assim diz em Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Podemos afirmar, ao pé da letra, que Tiago, José, Judas e Simão são filhos dos mesmos progenitores de Jesus pela ordem carnal? Podemos afirmar que esses 4 são irmãos de Jesus, sendo filhos de Maria e José? Mas vamos adiante agora. Vamos dar, irmãos e irmãs, agora Gálatas 1:19. Aqui é São Paulo dizendo que quando ele esteve em Jerusalém, ele visitou e conversou com os apóstolos, mas não viu nenhum deles. O único apóstolo que ele viu é o Tiago, irmão do Senhor. Vamos lá, versículo 19. E não via nenhum dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do... Esse Tiago, irmão do Senhor, o que ele fazia? Ele era pescador? Ele era corredor de bigas? Apostava corrida de bigas? Ele era algum legionário romano? O que fazia na vida Tiago, irmão do Senhor? Ele era o quê? Ele era um forte, bem forte. Ele era um... Tiago, irmão do Senhor, era um... Vamos ver quem são os apóstolos de Jesus. Mateus 10, versículo 2-3. Tiago, irmão do Senhor, ele não pode ser filho de Maria, porque sendo ele apóstolo, um apóstolo é filho de Tiago, é filho de Alfeu, outro de Zebedeu. Começamos a desmontar
começamos a desmontar os argumentos protestantes. Começamos a desmontar. Mateus 10, versículo 2 a 3. Vamos lá, irmão. Então abra. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. O irmão dele é o Tadeu, que é também chamado de Judas Tadeu. E depois vem Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor, o que o traiu. Portanto, dos únicos Tiago da Bíblia, um é filho de Alfeu, o outro é filho de Zebedeu. Portanto, se Tiago apóstolo é irmão do Senhor, como que pode ser filho de Maria? Se dos Tiagos apóstolos, ao pé da letra. Vamos levar ao pé da letra? Porque alguns protestantes começam a querer dizer que esse Tiago era alguém que conheceu depois de muito tempo, conheceu Jesus, acreditou em Jesus e se converteu, que não seria um daqueles 12 primeiros. Os protestantes começam a querer agora afirmar que o que está ao pé da letra da Bíblia não é o que está ao pé da letra da Bíblia. Conveniência. Olha o que está escrito em Gálatas 1,19, não é Tiago, irmão do Senhor, é apóstolo? E dos apóstolos, nenhum deles é filho de Maria. Nenhum dos apóstolos é filho de José e Maria. Muito bem. Tiago não é filho de Maria. E vou mostrar que Tiago não é filho de Maria, que ele é filho de uma outra Maria. Como que eu vou mostrar que ele é outro filho de Maria? Porque eu vou pegar aqueles Tiago, José, Judas e Simão, eu vou mostrar que eles são irmãos entre si e que são filhos de uma outra Maria. Eu vou provar a irmandade deles, mas não precisava nem provar. Porque em Marcos 6,3 fala que Tiago, José, Judas e Simão são irmãos de quem? De Jesus, e são irmãos entre si. Vamos então pegar aí Lucas 6,16. Aí fala assim: Judas, irmão de Tiago. Mas algumas Bíblias trazem Judas, filho de Tiago. Por isso você vai pegar a própria epístola de São Judas 1:1. E você vai ver que São Judas, não aquele Iscariotes, o Tadeu, que é irmão, ele vai dizer que é irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. Ele não vai dizer filho de Tiago, irmão de Jesus. Não. Abra aí. Vamos abrir, irmãos e irmãs. Achou? Judas 1:1 é o penúltimo livro da Bíblia. Então veja o que diz a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Opa, então o próprio Judas escreve essa carta dizendo que ele não é irmão de Jesus. Ele é servo de Jesus. Ele é irmão de Tiago. Você vai ser o nosso Tiago. Pode pegar a Bíblia. Tiago, ele tem um irmão chamado Judas. Nenhum dos dois é filho de Maria. Porque esse Tiago, apóstolo, ou é filho de Alfeu, ou é filho de Zebedeu. Agora nós vamos trazer aqui para cá o José. Vamos pegar o José pelo pé. Você vai ser o José. José pelo pé. Vocês vão abrir em Mateus 27:56. Então, está dizendo que logo após a morte de Jesus, veja quem estava lá naquele momento precioso e doloroso. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem que estava lá na cruz? Maria Madalena. Maria Madalena, você vai ser a Maria Madalena. Maria Madalena estava lá. Quem mais? Uma outra Maria. Maria, mãe de Tiago e José. E nós sabemos que ela também é a mãe de Tiago, José e do Judas. E do Judas, nós sabemos que essa outra Maria, ela é mãe de Tiago
e de José, mas é também mãe de Judas, porque eles são irmãos entre si. Muito bem, você é a Maria Madalena. E quem mais estava aí? E a mãe dos filhos de Zebedeu. Ah, então tinha mais uma mulher ali? Vem aqui. Então quem estava na cruz? Lá junto da cruz? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vocês se lembram lá em Mateus 14? Vocês se lembram quem é essa mulher de Zebedeu? Zebedeu era pai de quem? Tiago e João. Ah, então quer dizer que essa mulher de Zebedeu, ela não é a mesma mãe de Tiago, José, Judas e Simão. Não é. Leia de novo Mateus 27, 56. Entre elas estavam quem? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto, Tiago, José, Judas e Simão são filhos da esposa de Alfeu e não de Zebedeu. São filhos de Alfeu e não de Zebedeu. Para comprovar, abra também Marcos 15, 40. Marcos 15, 40. Aguenta as pontas aí. Marcos 15, 40. Leia Marcos 15, 40. Veja o que diz a palavra do Senhor. Marcos 15, 40. Leia, por favor, Marcos 15, 40. Achavam-se ali também, entre elas quem? Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de Josete e Salomé. Ah, quer dizer que existe uma outra Maria, mãe de Tiago, de José, de Salomé. Ora, e essa Maria é o que de Nossa Senhora? Essa Maria, eu quero que vocês saibam uma coisa. A palavra Alfeu em hebraico corresponde à palavra Cleófas em grego. Nós sabemos que algumas palavras, quando vai para outra língua, ela pega uma outra pronúncia. Por exemplo, Thomas em inglês é o que para nós aqui? Tomé. Tomé. John. João. Yeshua. Jesus. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Como nós chamamos Yeshua? Jesus. Yahvé, Deus. Então algumas palavras no hebraico tem uma outra pronúncia no grego. A palavra Alfeu, que corresponde ao pé da letra de pai ilustre. E pai ilustre em grego é Clopas. E Clopas é o mesmo Cleófas, que é uma derivação do nome Clopas. Portanto, Alfeu e Cleófas são a mesma pessoa. Abra agora em João 19, 25 e você vai descobrir qual que é o parentesco entre Tiago, José, Judas e Simão. Vamos lá? João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de... E essa mulher de Cleófas, que é a mulher de Alfeu, ela tem um filho chamado Tiago, apóstolo. E esse Tiago, apóstolo, ele tem outros irmãos, chamados José, Judas e Simão. E essa Maria da cruz, o que ela era de Nossa Senhora? Irmã, mas a palavra irmã pode ser até primo de segundo grau. Quer dizer que essa mulher, essa Maria lá na cruz, casada com Alfeu, que é o mesmo Cleófas, essa Maria casada com Alfeu, ela tem um parentesco com Nossa Senhora. Daí que Tiago, José, Judas e Simão são parentes de Jesus distante, mas não irmãos. Portanto, Tiago, José, Judas e Simão são, na verdade, filhos de uma outra Maria,
a Maria do Calvário, casada com Cleofas, que é o mesmo Alfeu, e sendo ela parente de Nossa Senhora, tendo ela um parentesco com Nossa Senhora, não se sabe qual é esse grau de parentesco, já que o hebraico não precisa qual é o grau de parentesco, fala pela palavra ahá, e nem Adelfos é capaz de precisar, Adelfos em grego não é capaz de precisar o parentesco. Portanto, esta Maria, mulher de Cleofas e Alfeu, é a mãe de Tiago, José, Judas e Simão, e essa Maria é parente de Nossa Senhora, o que leva então, todas as vezes que Tiago, José, Judas e Simão são citados no Novo Testamento, são citados com a palavra irmão, mas são irmãos de sangue? Tiago, José, Judas e Simão são irmãos de Jesus de sangue? São filhos de Maria e José? Não, são filhos de quem? De uma outra Maria, casada com Cleofas, que é o mesmo Alfeu. Glória a Deus, provamos na Bíblia que Nossa Senhora não teve mais filhos. Muito obrigado, pode voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda complementar algumas coisas importantes sobre os irmãos e as irmãs de Jesus. Gostaria de repetir todo o raciocínio para você não perder desde o princípio. A palavra irmão em hebraico, ela pode significar parente distante. Eu citei Gênesis 13:8 e Gênesis 14:12. Citei Gênesis 28:2 e Gênesis 29:15, mostrando que sobrinhos foram chamados de irmãos na Bíblia. Depois eu citei Levítico 10, de 1 a 4, onde primo de segundo grau foram chamados de irmão. Eu poderia colocar também 1 Crônicas 23, versículo 22, onde os filhos de Cis, parentes de primo de primeiro grau, foram chamados de irmão. Mas não quis colocar, não. Tem outras passagens na Sagrada Escritura. Eu coloquei também que uma irmã foi chamada, uma esposa foi chamada de irmã. Cânticos, capítulo 4, versículo 12. E citei também Cânticos, capítulo 5, versículo 1. No início da pregação eu mostrei, lá em Gênesis 3,15, que uma mulher foi prometida que pisaria a cabeça da serpente. E Isaías 7,14 mostra que essa mulher é virgem. Jó 14,4 fala que essa mulher tem que ser pura. Ezequiel 44,2, na exegese de Santo Agostinho, mostra que essa porta ficou fechada. Depois eu mostrei Mateus 1,25. Naquela passagem, não a conheceu até que Jesus nasceu, o primogênito a quem pôs o nome de Jesus. Eu mostrei que a palavra até que não significa rompimento, mas continuidade, sempre, para sempre. Por isso eu citei Atos 2,35, Hebreus 10, versículo 5, e 2 Samuel 6,23. Mostrando que a palavra até que significa para sempre. E depois eu mostrei que a palavra primogênito e unigênito foram utilizados como sinônimos para Jesus. Zacarias 12:10. Para São João, aquele a quem traspassaram na cruz, em João 19:37, aquele a quem traspassaram na cruz é ao mesmo tempo o filho unigênito e primogênito de Maria. Também citei Mateus capítulo 2, versículo 20 a 22, onde José é avisado em sonhos para voltar para Israel, mas só tinha José e Maria. Outra prova grande de que Maria não teve mais filhos é que Jesus aos 12 anos. Jesus se perde de Maria e é encontrado no templo. E não fala dos irmãos de Jesus já com 12 anos de idade. Outro lugar também que eu poderia citar, onde é improvável que a mãe vá morar na casa de um amigo, no momento em que, em João 19, 25 a 27, em que Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho,
E ao discípulo amado, eis aí tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo a levou para a sua casa. Se Maria tivesse mais filhos, ela não teria de morar na casa de um amigo de Jesus, mas na casa de um dos seus filhos. E depois eu peguei as principais passagens onde se mostra os supostos irmãos de Jesus. Marcos 3,31, Marcos 6,3, que mostra alguns irmãos e irmãs de Jesus, mas em nenhum lugar da Escritura cita-se esses irmãos como filhos de Maria. Mesmo lá em Atos 1,14, também fala Jesus e seus irmãos, a Maria e os irmãos de Jesus, e não fala Maria e seus filhos. Depois eu mostrei Gálatas 1,19, que Tiago, irmão do Senhor, é apóstolo. E dos apóstolos chamado Tiago, um é filho de Alfeu, o outro é filho de Zebedeu. E eu mostrei que Tiago, ele é irmão de Judas, é irmão de Simão, claro. E não são filhos da mesma de Maria, mas filhos da mesma Maria que a Maria do Calvário. Por isso eu citei Lucas 6,16, Judas 1,1, Mateus 27,56 e Marcos 15,40. E fechando tudo, eu mostrei em João 19,25 que existe uma outra Maria casada com Cleofas, que é o mesmo Alfeu. E essa Maria casada com Cleofas, ela é a mãe de Tiago, José, Judas e Simão, que portanto são primos de Jesus. Não se sabe se primo em primeiro grau ou primo em segundo grau, mas é garantido que são primos e não irmãos de Jesus. Por que meus irmãos protestantes afirmam ainda que Maria teve mais filhos? Com que autoridade bíblica? Depois dessa pregação, quem está me escutando, começa agora a ficar com a pulga atrás da orelha. Por que com tanta veemência os irmãos protestantes querem afirmar que Maria teve mais filhos? Por que esse interesse todo em desmistificar a fé do povo cristão em Maria Virgem? Qual é o verdadeiro interesse em tirar do coração dos cristãos a fé em Maria? Não existe cristianismo sem Maria. A igreja começou com Maria. Lá em Atos 1,14, perseveravam unanimemente na oração, entre eles Maria e os irmãos de Jesus. O lugar dos irmãos de Jesus é ao lado da mãe. Eu sou irmão de Jesus, você é irmão de Jesus, você é verdadeiro irmão de Jesus, e o lugar do verdadeiro irmão de Jesus é ao lado de Maria. A igreja não começou sem Maria. Por que você quer participar de uma igreja sem Maria? Se a igreja não começou sem Maria, por que alguns cristãos querem agora participar de uma religião sem Maria? Se a igreja começou com Maria, eu não quero ficar em igreja sem Maria. Glória a Deus. Você quer ficar em igreja sem Maria? Não. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Mais forte, porque é para Jesus. É para Ele. É para Ele. Glória a Deus. Toda honra, toda glória para Ele. Nós te louvamos, vamos levantar as mãos, vamos ficar em pé, vamos louvar, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a cada dia que nós estudamos a Tua Palavra, o nosso amor por Tua Mãe aumenta. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor está nos mostrando que nós podemos acreditar nos ensinamentos da Igreja Católica, que mostra Maria Virgem e Mãe. Nós te louvamos porque nós somos os filhos de Maria, queridos, amados, apaixonados como filhos queridos da Mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.